Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, nesta manhã, mais um dia do Senhor, estamos aqui reunidos. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e vamos fazer como de costume. Vamos ler o texto. Depois vamos à oração e à exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma manhã, ó Deus, manhã gloriosa, dia do Senhor, dia que estamos reunidos em Teu nome e para Te glorificar, cultuar, apresentar-Te, Senhor, a nossa adoração em meus louvores, em meio, Senhor, a palavra viva e verdadeira, ó Deus, em nossa atenção, em recebermos essa mesma palavra, Senhor, nós Te adoramos nessa manhã. Pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, ó Deus, dando-nos graça para fazer exatamente isso, Senhor, Te adorar, Te glorificar, que o Teu Espírito esteja aqui comigo, pregando nessa manhã, ó Deus, que Ele me encaminhe e me conduza, Senhor, para a pregação fiel da Tua palavra, e que o mesmo Espírito esteja em cada um de nós aqui, Senhor, cada um aqui presente, para que essa mesma palavra, Senhor, seja vida, Senhor, em nossos dias, seja vida para as nossas vidas, que possamos recebê-la com alegria, ó Deus, e que ela não seja uma palavra morta, mas que caminhe conosco, ó Deus, no nosso cotidiano, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em tudo que somos, em tudo que fazemos, sempre para louvor da Tua glória. Em nome do Teu Filho, amado, nós oramos aqui nessa manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nesse dia, temos um dia separado sempre para nós, nessas manhãs, para ouvirmos a palavra do Senhor. Trazemos novamente aqui Romanos, Continuamos a sequência dessa carta, como fazemos a exposição sequencial dela. Tínhamos parado um tempo, devido à saúde do pastor Michael, que agora eu acho que já passei a atualização no nosso grupo, Os irmãos viram, está um pouco melhor. Então agora segunda-feira terá mais um exame e consulta para saber exatamente como é que estão as coisas. E agora retomamos essa pregação para que nós possamos enxergar a gloriosa graça de Deus em Sua palavra. É com esse temor, e tremor, que nós retomamos essa exposição. E essa carta é uma carta que nós precisamos entender que ela é, ao longo dos séculos, ela tem sido um pilar da fé, ou pilar firme da fé cristã. E não é exagero afirmar que essa carta, ela inspirada pelo Espírito Santo, ela inspirou homens e afetou vidas ao longo de vários séculos, e nós sabemos e conhecemos alguns, tantos outros que nós nem temos conhecimento, mas lembrando de, por exemplo, homens como Agostinho, bispo de Hipona,
cuja vida foi radicalmente transformada ao ler as palavras de Paulo na Epístola de Romanos, especialmente em Romanos 13, verso 13. E também Lutero, o reformador, grande Lutero, cuja compreensão de o justo viverá pela fé, lançou as bases da Reforma Protestante. Então, nós temos aqui algo gracioso diante de nós, porque a palavra de Deus, através do seu apóstolo, e até aqui vimos que Paulo, ele expôs para nós a depravação universal da humanidade, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, a justificação pela fé no capítulo 4, a paz com Deus através de Cristo no capítulo 5, a luta interna do crente contra o pecado, aí falamos do capítulo 6 ao capítulo 7, trabalhando o grande tema que continua no capítulo 8, que é a santificação. Então, esses primeiros 7 capítulos são essa apresentação essencial que Paulo coloca diante de nós, que Deus, através de Paulo, coloca diante de nós, para que até o capítulo 8, onde a glória do Evangelho brilha ainda mais e mais. Nós vimos que Paulo nos levou a confrontar essa dura realidade do pecado e a perceber a nossa incapacidade de alcançar a justiça por nós mesmos. A lei, que é santa e justa, ela revela o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, mas ela não pode nos salvar. E é precisamente nesse contexto de luta e frustração que o capítulo 8 emerge. Então, como uma luz, como um raio de luz, por meio do Espírito Santo que nos dá esperança, porque o Espírito daquele que morreu e ressuscitou é apresentado como aquele que é vital para libertar-nos da lei, do pecado e da morte. E que estejamos, então, irmãos, com o coração preparado para essa que deve ser principalmente uma mensagem viva que continua a transformar vidas até hoje pelo poder do seu Espírito. Que o Senhor, pela sua graça, abra nossos olhos, que nos permita ver as maravilhas de sua palavra enquanto continuamos essa exposição. E aqui trazendo um pouquinho, né, do que vimos ultimamente, exposição que eu mesmo fiz aqui em Romanos capítulo 7, versos do 14 ao 25, Paulo faz uma confissão pessoal sobre a sua luta interna com o pecado. Ele declara, verso 14 ao 15 do capítulo 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, Paulo expõe a realidade da vida cristã, onde existe uma batalha constante entre a carne e o espírito. Ele se sente, de certa forma, dividido, como um prisioneiro do pecado que habita em sua carne, né? E essa luta é uma experiência que nós trazemos como comum em todos aqueles que são ditos cristãos. E Paulo nos deixa clara a triste realidade de que o pecado está entranhado na minha, na sua, na nossa natureza humana, e que ele, infelizmente, é inevitável. Inevitável. Paul David Tripp, em seu livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, ele diz: o pecado, marca tudo que eu penso, digo e faço. Essa natureza guiará minhas paixões, minhas respostas às autoridades e minhas decisões. Ele altera os meus valores, dirige minhas esperanças e meus sonhos e dá forma a cada interpretação que faço. Então, olhem como devemos entender isso que está em nós e opera
e briga e luta dentro de nós e através de nós. Não é algo simples. Romanos ainda, no capítulo 7, verso 18 a 19, Paulo diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então Paulo se vê incapaz de alcançar a justiça através dos seus próprios esforços, e ele quer fazer o bem, mas parece que há uma lei em seus membros que leva ele a fazer o contrário, o mal. E então ele clama, o clamor dele no verso 24, que nós vimos aqui, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa angústia e frustração, ela reflete a incapacidade humana de cumprir a lei de Deus, que é a sua vontade, a lei, que é a vontade, o próprio caráter de Deus, devido à fraqueza da nossa carne. Então, Paulo, nesse caso, ele clama, mas ele não termina a sua reflexão em desespero, e esse é o ponto gracioso. A luta descrita em Romanos 7, ela prepara o terreno para a gloriosa revelação em Romanos 8, que Paulo passa de um estado de frustração e desespero para uma declaração triunfante de esperança em Cristo Jesus. E essa mudança é marcada aqui pela introdução de uma nova realidade para aqueles que estão em Cristo. E aí começamos então o capítulo 8. E por isso, graça triunfante, nenhuma condenação em Cristo. Capítulo 8, verso 1, ele começa, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo começa dando o momento e trazendo esses versos conectados com o capítulo 7, que ele acabamos de ter a exposição. Essa frase, agora, pois, é um marco de transição. Paulo não estava mais focado na incapacidade dele. Não é esse o foco dele. Nem na incapacidade da sua carne, mas focado agora na vitória. Na vitória e liberdade que temos através e por meio do Espírito Santo. E essa nova realidade só é possível por causa da obra redentora, da obra que resgatadora de Cristo. E ele continua no verso 2, porque a lei do Espírito da vida, Cristo, Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, esses versículos, eles destacam o poder transformador do Espírito Santo, que liberta os crentes da escravidão do pecado e da morte. Então, a transição do capítulo 7 para o 8 é uma jornada de derrota para a vitória. É isso de que se trata. É essa transição que Paulo faz aqui. Da escravidão para a liberdade, da condenação para a justificação. Então, esse agora, pois, conectando o capítulo 7, ele mostra a conclusão dessa luta que ele relata. E a condenação do pecado foi removida para aqueles que estão em Cristo. A justificação, ela é uma obra completa. E parece que nós falarmos disso para quem ouve, para aqueles que constantemente já vêm acompanhando até o capítulo 7, aqueles que estudam a palavra do Senhor, e ouvimos Paulo falar dessas palavras, talvez esse versículo dos mais conhecidos, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez isso não seja tão vivo em nossas mentes. Paulo que está dizendo que aquele veredito de culpa e o castigo ou a punição que esse veredito exige foram totalmente anulados. Totalmente anulados. Nenhuma. Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, diz, quem nele crê não é
julgado. Aqui o julgado é, então, condenado, sentenciado. O que não crê já está julgado, condenado, sentenciado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui, irmãos, primeiras aplicações para nós. Os cristãos não precisam viver sobre a culpa ou medo da condenação. Em Cristo somos perdoados e aceitos por Deus de forma completa e total. E de novo, talvez alguém aqui nessa manhã possa não estar conectado a essa realidade. Nós vivemos, viemos, hoje pela manhã, nós viemos da nossa casa para cá e nada aconteceu. Está tudo bem, relativamente bem. Vivemos, vamos e voltamos e tudo está tranquilo. Não sofremos nenhum acidente, nenhuma bomba explodiu, nada que nos levasse ao desespero, algo que pudesse colocar nosso coração em alerta máximo, algo que nos colocasse em tamanho desespero, que clamaríamos por livramento, por libertação de uma situação, de um problema. Talvez alguns de nós possam não estar conectados ao desespero. Desespero. Aquela sensação, algo como sensação de julgamento, condenação, sentenciado, ela não faz muito parte da nossa trajetória de vida. Nós trabalhamos durante a semana, fazemos o nosso trabalho, vivemos as nossas lutas de vida para sobreviver e viver, mas talvez essa percepção de condenação esteja alheia à nossa visão cotidiana. Mas nós devemos lembrar, e cada um de nós aqui deve lembrar, que Deus veio em carne e foi pendurado numa cruz por minha causa, por sua causa. Se nós achamos, se realmente tivéssemos consciência da nossa condição diante de Deus, se nós realmente temos isso diante de nós, você e eu vamos encontrar nessas palavras de Paulo motivos para exultar. Exultar. Como uma graça realmente triunfante. Exultação nessa graça que veio até nós. Nenhuma condenação. É o que nos faz ter o coração tranquilo, saber que nós agora não vamos ter o destino daqueles que não têm Deus, porque não andamos como aqueles que não têm Deus. E ele fala, ainda continua o verso 2, porque a lei do Espírito de vida, da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida, aqui refere-se ao novo princípio da vida que opera no cristão através do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em nós. Em nós, irmãos. O Espírito de Deus, o Espírito da vida, esse que opera o seu poder em nós, está em nós e através de nós. Isso é uma gloriosa graça de Deus. João capítulo 14, verso 23, eu acho que eu não coloquei aqui, mas ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai fará o quê? O amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Olha que graça. Ele está em nós. Deus, por meio do seu Espírito, está em nós. A lei do Espírito de vida está operando em nós, que cremos naquele
que nos livrou. Quando Jesus insta os discípulos a orar, ele ensina a pedir o Espírito. Olhem só. Lucas capítulo 11, verso 13, ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito da vida. Orando e pedindo o Senhor, dá-nos. Em contraste, então, com a lei do pecado e da morte que nos escraviza, que nos prende, a lei do Espírito nos liberta. E aqui, abrindo parênteses, irmãos. Abrindo parênteses. Lucas 17, verso 20 ou 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. E aqui é importante, porque o reino de Deus está dentro de vós. Sabe onde é que acontece essa batalha, irmãos? No coração, dentro de nós. É no coração, aquele mesmo coração que nos priva da oração, não são as circunstâncias, é o nosso coração, é aquele mesmo coração que é aonde acontece a batalha que pode nos privar de uma vida de vida. É ali que nós podemos, sim, pelo Espírito de graça, de favor do Senhor, viver por sua misericórdia. Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Ele fez o que fez. Permanecei, Ele nos admoesta, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Olha o que ele está dizendo, se foi para a liberdade que eu fui liberto, eu não posso voltar ao julgo de escravidão. Eu morri para aquele Senhor, lembram disso? Nas nossas exposições de Romanos, eu morri para aquele Senhor, e agora eu pertenço a outro Senhor. Eu não posso voltar àquele julgo. Exemplos da nossa vida, e as Escrituras falam desses exemplos. Por exemplo, se nós odiamos nosso irmão, em 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ele não saiu do julgo, ele permanece lá. Então, essa é prática de vida, onde demonstra se estamos presos ainda ou não. Tiago, capítulo 4, vai falar: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Olha o que Tiago nos diz. Então, irmãos, mais uma aplicação para nós: viver segundo o Espírito significa experimentar a liberdade do poder do pecado e uma nova vida em Cristo. Nova vida não é um temperamento melhor, não é parar de falar palavrão, não é isso. Nova vida não é isso. A Bíblia define arrependimento como uma mudança radical do coração. Aquele lugar que acabamos de falar. Resultando em uma mudança radical também na direção da vida da pessoa, em que esse mesmo coração foi mudado. Essa mudança só é possível se há poder para mudar. Não é por nós. Nós não conseguimos, se Cristo, se o Espírito não estiver em nós, não há como. Irmãos, nós fomos afetados, como diz o popular, até a raiz dos cabelos. Imagine que até mesmo o que é bom se torne mal em nossa mente. E que agora em todos os nossos sentimentos são afetados pelo pecado. Imagine que
até o que é bom, né? Imagine uma pessoa que Deus dá a maior inteligência, sagacidade, né? Aquela pessoa que a gente já conheceu, provavelmente conhecemos pessoas assim, e que nós chamamos de uma pessoa ligeira, né? Deus deu a ela a graça de ser assim, é tudo dado, não vem de nós, é dado. Mas por causa dessa mesma inteligência, dessa bênção que ele recebeu de Deus, ele já, muitas vezes, perdeu vários empregos, várias vezes, porque ele ou ela, enfim, reclamam de viver num mundo de pessoas sem sabedoria, né? Ou, como ele pode chamar na sua arrogância, de imbecis, que ele sabe mais do que eles mesmos, mais do que o dono do negócio onde ele estava empregado. Ele vê, por exemplo, na sua casa, ele pode ver a sua esposa, ou ela, né, enfim, esposo, como alguém fraco, incapaz de viver como uma pessoa segura, organizada, que sabe o que faz. Ele recebeu algo de Deus. E isso, por causa do pecado, faz com que ele acabe usando isso como mal. Até a bênção é tida como mal. Olha o tamanho da profundidade. O pecado tira a segurança do lar e transforma o lar em um lugar onde as dores humanas mais profundas podem acontecer. Ele corrompe o lugar de trabalho, nosso lugar de trabalho ele corrompe. Priva governos de honra, sim, é devida a honra, né? Aqueles que governam, a honra merecida. O pecado, irmãos, ele macula a igreja. Olha o tamanho da profundidade daquilo que agora essa palavra diz, agora não há mais nenhuma condenação, há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que é triunfante graça, porque nós passamos da vida para a morte, daquilo que nos aprisiona numa miserável vida, para aquilo que nos liberta para uma gloriosa vida de amor e graça junto ao nosso Deus e Pai, por meio do seu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Verso 3, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A lei não podia nos salvar, porque a nossa carne, a nossa natureza estava corrompida pelo pecado. John Murray, no seu comentário bíblico, ele diz assim, no sentido meramente declarativo, a lei podia condenar o pecado. Esta é uma das suas principais funções, porém, a lei não podia executar juízo sobre o pecado, a ponto de destruir-lhe o poder. A lei era incapaz de executar juízo. A lei não podia vencer o pecado, porque estava enferma pela carne. A incapacidade da lei reflete-se no fato de que ela não possui qualidade ou eficiência de resgate redentora. Portanto, em confronto com o pecado, a lei nada pode fazer para satisfazer as exigências criadas pela carne. Nada pode fazer para ir contra as exigências da carne. Esse é o fato, irmãos. O que for impossível à lei. Mas então, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne pecaminosa. Jesus se identifica conosco, mas sem pecado. A semelhança, não igual, a semelhança, sem pecado, enviou seu Filho a essa mais profunda humilhação. E sabe, irmãos, o que ele quer dizer? O que ele está dizendo aqui? Parafraseando um pouco o que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, como se Jesus dissesse para nós, porque eu vim, a mudança de caráter, a mudança do coração, de forma permanente, é possível. Porque eu vim, o coração de vocês pode mudar.
Ele pode mudar. E nós não podemos tratar nossos pecados como se tomássemos um comprimido e estivesse tudo bem. Não é assim. Não é. Não está bem. O pecado não deixa nada ficar bem. Deus tem que mandar seu filho, seu único filho, para morrer e resolver a praga do pecado. Meu pecado, ele não é qualquer coisa. Ele levou Cristo à cruz. E essa realidade, ela tem que estar diante de nós, porque quando olhamos essa realidade, conseguimos olhar para a graça e nos alegrarmos, regozijarmos. Na cruz, Jesus condena o pecado na carne, lidando com o problema do pecado de forma definitiva. Ele triunfa, triunfante, graça triunfante, porque ele triunfou. E esse é o favor que deve nos constranger. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Irmãos, não podemos esquecer que a Bíblia não é um conto de fadas, a Bíblia é a história do plano de Deus para resgatar a humanidade, sem esperança, mas também resgatar pessoas de sua própria autossuficiência. Sua própria autossuficiência e sabedoria. E transportá-las para um reino onde Cristo é o centro. E ali, sim, há esperança e vida verdadeira. Cristo é o centro. E é nesse mundo, nesse reino, que nós devemos estar. Ainda John Murray, no seu comentário, diz assim: ele se lançou na batalha e obteve o triunfo na mesma carne que, em nós, é a sede e o agente do pecado. Ele se lançou na batalha e obteve triunfo. Triunfou. Aleluia. Glória a Deus. Nossa salvação é uma obra de Deus em nós, não do nosso esforço. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da nossa libertação. É o fundamento, firme fundamento da nossa liberdade. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, no verso 4, ele continua, estamos aqui fechando esse pensamento de Paulo. Ele diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Deus nos salva para que a justa exigência da lei seja cumprida em nós, através de uma vida conduzida pelo Espírito. Conduzida pelo Espírito. A vida cristã, ela é caracterizada por uma caminhada contínua, segundo e por meio o Espírito Santo de Deus, em oposição à carne. E isso é constante, inevitável, a luta que permanece. Gálatas 5:16 até o 18, ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É para caminharmos, é para vivermos segundo o Espírito. E aí vem o verso famoso do 17 em diante: porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, debaixo da lei. Então somos chamados, irmãos, a viver uma vida que reflete a justiça de Deus, capacitados e conduzidos e fortalecidos e orientados pelo Espírito Santo. O Espírito de Cristo em nós. Aquele que ressuscitou a Jesus. E é nessa força
E é nessa graça que nós nos agarramos. É nessa força que nós vamos à oração, sabendo que hoje nós oramos por nós, pedindo, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, ó Deus, permanecer em Ti, sustenta-me na fé, sustenta-me em Ti, que triunfou na cruz e me deu libertação. E dá também aos meus filhos, pais, nesse dia, nesse domingo, pais, a oração aos nossos filhos, pelos nossos filhos, para que o Senhor os encontre, para que regenere-se o coração, esse lugar que só o Senhor consegue mudar. Que nós possamos olhar para essa liberdade graciosa, onde não há nenhuma condenação e não precisamos ficar com medo. Muitos, nesses dias, vão morrer, ou estão morrendo, e eles não têm essa graça de olhar para esse fim que é um começo de algo tão grandioso e supremo, quanto estamos juntos ao nosso Deus pela eternidade, para a nossa alegria e para louvor da sua glória. Que nós possamos pregar essa graça. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em e através de Cristo Jesus. Que essas verdades, irmãos, estejam conosco. Em Cristo somos libertos da condenação, da escravidão do pecado. A lei não pode nos salvar, o que nós fazemos, é isso que está dizendo, aquilo que nós fazemos não pode nos livrar, mas em seu Filho, por meio do Espírito Santo, do Espírito do seu Filho, o mesmo Espírito também que o ressuscita no terceiro dia, é esse que vai nos encaminhar nos nossos dias, na nossa jornada. Que nós possamos confiar dessa forma, vivamos na luz dessa nova realidade, caminhando segundo o Espírito, confiando na obra completa de Cristo, experimentando a liberdade e a vitória que temos nele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças nessa manhã, mais uma vez, porque a Tua palavra veio a nós, Senhor. Oh Deus, e não é qualquer palavra. É a Tua palavra, Senhor, que nos mostra o caminho da esperança, o caminho das Tuas misericórdias, o caminho do Teu favor para conosco. Essa palavra santa e verdadeira que vem a nós e se revela como revelação poderosa da Tua graça, dizendo-nos nessa manhã que nenhuma condenação resta mais, que nada nos separará, que nada nos tirará das Tuas mãos, que o Teu Espírito nos conduz e nos encaminha, Senhor, que cuida de nós na jornada, durante a jornada. Ajuda-nos a viver aqui, Senhor, hoje o reino. Vivemos como cidadãos de um reino que ainda não estamos entre o já e o ainda não. Nós vivamos aqui como aqueles que são peregrinos, mas com o coração transformado, amando, orando pelos nossos inimigos, bendizendo os que nos maldizem, orando pelos que nos perseguem, ajudando-os uns aos outros, sendo hospitaleiros, armando os irmãos, amando o nosso próximo, porque se Te amamos, nós amamos, ó Deus, o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, em todas essas incontáveis dificuldades e fraquezas do nosso ser e do nosso coração. Ajuda-nos, por favor, Senhor, nessa manhã. Nós Te suplicamos aqui por misericórdia. Tenha compaixão de nós. Em nome do Teu Filho, oramos. Amém.